Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente queria agradecer ao pessoal que tem assistido, comentado, deixado like. É muito importante para mim esse feedback e continuem se inscrevendo no canal para a gente continuar trazendo cada vez mais vídeos. Hoje a gente vai instalar e configurar o Pi-hole. Ele funciona como um servidor de DNS na sua rede local, fazendo com que você consiga se comunicar com os seus dispositivos pelo nome ao invés do IP. Geralmente, o servidor de DNS numa rede doméstica é o modem ou roteador da sua operadora. E por incrível que pareça, eles não fazem isso. Então, se esse assunto te interessa, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para a instalação e configuração do Pi-hole. Bom, vamos lá. Então, como que funciona o DNS? O DNS é o Domain Name System, né, que é o serviço que vai traduzir o nome para o IP. Quando você tenta acessar um site .com.br, essa requisição é enviada para o DNS da sua operadora. O DNS da operadora encaminha para um dispositivo que a gente vai chamar aqui de resolver, que ele vai verificar qual que é o IP desse site. Ele vai enviar essa requisição para um servidor DNS raiz, ou se você for pesquisar sobre isso, você vai encontrar também ele denominado como root hints. Esse servidor raiz ele recebe a requisição e, como você está tentando acessar um site .com.br, ele vai encaminhar essa requisição para o responsável pelos sites .br, que aqui no Brasil quem faz isso é o registro.br. O registro.br vai receber essa requisição e vai identificar no cadastro dele se é um site .com.br, .art.br, .edu.br, e ele vai encaminhar essa requisição para o servidor DNS autoritativo desse domínio, ou seja, para onde a empresa responsável por esse domínio hospeda esse site ou serviço. Lá finalmente a gente vai receber o IP do servidor onde está hospedado esse site ou serviço, e a gente vai ter a nossa rota para poder chegar até esse site e acessar o serviço ou o site que a gente está tentando acessar. Com essa solução que a gente vai instalar hoje, a gente vai instalar o Pi-hole e um programa chamado Unbound. O que a gente vai fazer é tirar o DNS da operadora e o resolver desse fluxo, fazendo com que a gente tenha o nosso próprio servidor de DNS se comunicando direto com o DNS raiz. Uma vez que a gente consiga acessar o site desejado, esse cache vai ficar hospedado no nosso próprio servidor de DNS. O Pi-hole também tem o recurso de whitelist e blacklist. Isso vai ser muito útil para a gente poder bloquear sites, seja manualmente ou com uma lista, do mesmo jeito que funcionam as extensões de navegador. Só que ao invés de bloquear anúncios e rastreadores somente na seção do Chrome, por exemplo, a gente vai conseguir bloquear em todos os dispositivos da nossa rede, inclusive em celular e Smart TV. Bom, o Pi-hole foi desenvolvido para conseguir ser executado a partir de um Raspberry, mas hoje em dia você pode executar em qualquer computador antigo, até em Docker, numa máquina virtual. Só uma observação, que se você for executar ele em Docker, fique atento no direcionamento das portas e no IP que você vai configurar para ser o DNS das estações. Eu vou deixar um link no card aqui para documentação dos pré-requisitos de hardware e software do Pi-hole. Bom, aqui para mim eu vou criar um container no Proxmox, né? Você pode usar um notebook, um Raspberry, o processo de instalação vai ser o mesmo. Aqui eu vou criar um container, vou digitar a minha senha, o hostname eu vou colocar como Pi-hole test, o template eu vou aproveitar o Ubuntu, né? Na documentação do Pi-hole você tem quais distribuições Linux são compatíveis com o sistema.
Aqui em disco eu vou deixar 8 GB mesmo, um núcleo de CPU, 512 de memória. Aqui em rede, que assim, como ele vai ser o servidor DNS da sua rede, é fundamental que ele tenha IP fixo, né? Então aqui eu vou utilizar 192.168.15.180 e vou colocar o gateway 192.168.15.1. Para colocar o IP fixo, eu aconselho você pegar um IP fora do range do seu DHCP ou fazer uma reserva no seu roteador. Aqui em DNS, por enquanto, a gente não vai mexer nada. Vou clicar em confirma e vou mandar iniciar depois de criado. Maravilha, container criado. A gente vai acessar aqui a console dele, root, a senha e, como sempre, apt update seguido de um apt upgrade -y para a gente atualizar os pacotes, né, as bibliotecas do Linux. Sempre bom manter tudo sempre atualizado. Beleza, Linux instalado e atualizado. Se você olhar aqui em cima, numa das atualizações, ele pede para, se você quiser, atualizar o fuso horário. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, dkpg reconfigure tzData. Vamos colocar aqui América, São Paulo. Beleza. Vou limpar a tela aqui. A data tá certinho, o horário também. Então agora a gente já pode começar com a instalação do Unbound. Para instalar o Unbound, a gente vai acessar aqui a documentação no site do Pi-hole, certo? E vamos aqui instalar o Unbound, né? apt install Unbound. Aqui eu já vou aproveitar e já vou instalar o curl também, que a gente vai precisar para a instalação do Pi-hole. Beleza, Unbound e curl instalados. Aqui a gente não precisa fazer esse passo, porque o nosso pacote já veio com o DNS root data. Mas eles recomendam você atualizar a lista dos servidores root hints a cada 6 meses. Então você pode criar um cron tab, né? Criar uma tarefa para rodar isso aqui a cada 6 meses. Agora a gente vai criar esse arquivo aqui, que vai ser o arquivo de configuração do Unbound para o Pi-hole, né? Nano, e vamos colar aqui em Unbound, Unbound conf Pi-hole. Nesse arquivo a gente vai colocar esse exemplo de configuração aqui deles, né? Vamos colar aqui. E para o meu uso, para a máquina virtual, para o jeito que eu estou fazendo, esse parâmetro eu preciso comentar, senão ele estava dando alguns erros nos logs. Fora isso, é igualzinho. O que isso quer dizer? O Unbound vai fazer a consulta no DNS raiz pela porta 5335, certo? Então vamos Ctrl X para sair, Y, Enter para salvar. Vamos limpar a tela aqui e vamos reiniciar o Unbound para ele carregar o arquivo de configuração. Agora, se a gente for testar o Unbound, a gente vai ver que ele já está conseguindo fazer consultas no DNS raiz. Como que a gente faz? A gente usa o dig. Então vamos consultar, por exemplo, o domínio google.com.
Se a gente não passar mais nenhum parâmetro, ele vai usar o DNS padrão da nossa máquina. A gente vai mandar consultar no 127.0.0.1, que é ele mesmo, né? Na porta 5335. Você vê que ele conseguiu resolver o nome google.com para esse IP. E quem foi o servidor? Ele mesmo. Você vê que essa consulta demorou 800 milissegundos. Por quê? Porque foi a primeira consulta. Se a gente fizer de novo a mesma consulta, você vai ver que ele levou 0 milissegundos porque já estava em cache. Então, com o nosso Unbound configurado e funcionando, a gente já pode instalar o Pi-hole. Para fazer a instalação do Pi-hole, a gente volta aqui na documentação, Getting Started, Installation. A gente vai usar o curl, né, que a gente já instalou, e é só esse comando. Vamos limpar a tela aqui para ficar melhor de visualizar e vamos colar esse comando. Ele vai fazer algumas verificações de compatibilidade dos pacotes. Aqui ele vai dizer que vai transformar o nosso dispositivo em um AD Blocker, né, que é o bloqueador de anúncios. Aqui eles dizem, né, que o Pi-hole é de graça e se você quiser fazer doações, tem esse endereço. Aqui, conforme eu tinha falado, né, eles falam que é muito importante ele ter um IP estático, né, um IP fixo. Aqui eles pedem para você configurar quem vai ser o DNS upstream, ou seja, se o endereço que você está tentando acessar não for local, quem vai resolver o nome de DNS? Você pode usar o DNS do Google, da Cloudflare, do Quad9, mas no nosso caso a gente vai usar o custom, porque a gente vai ser o nosso próprio upstream. Aqui a gente vai colocar 127.0.0.1 na porta 5335. Confirma. Ele pergunta se a gente quer incluir a lista padrão do Steven Black, que é o desenvolvedor do Pi-hole. A gente vai colocar que sim. Interface web, sim. Módulos PHP, sim também. Log, sim. Vai mostrar tudo. E agora ele vai fazer a instalação dos pacotes, das dependências. E daqui a pouco vai estar tudo funcionando. Beleza, Pi-hole instalado. E ele gera uma senha padrão para você usar na interface web, que é essa senha aqui. A gente vai alterar para ficar mais fácil da gente decorar essa senha, né? Como que a gente altera essa senha? A gente vai utilizar o comando Pi-hole -a, que é o admin, -p de password. Ele vai perguntar qual vai ser a nossa senha. A gente digita aqui a nova senha e senha configurada. Agora vamos para a interface web para ver como que a gente configura o Pi-hole. Bom, Pi-hole instalado. Antes da gente ir para a interface web, vamos vir aqui em DNS e ao invés de usar as configurações do host, quem vai ser o DNS server dele vai ser ele mesmo, né? Vamos dar um OK aqui e reboot. Por que é importante a gente fazer essa configuração? O Pi-hole habilita a nossa máquina virtual a escutar as requisições na porta 53, que é a porta padrão do DNS. E o Unbound vai fazer as consultas externas na porta 5335. Então, se a gente vier aqui na nossa máquina virtual, que já reiniciou, se a gente der um ping
google.com. Você vê que ele já está conseguindo pingar. Lembra daquele comando dig que a gente fez? Vamos pegar ele aqui de novo. Eu vou tirar o parâmetro do IP e da porta. Você vê que ele vai dizer aqui que o servidor foi ele mesmo na porta 53, né? Quem está fazendo essa escuta na porta 53 é o Pi-hole. Então vamos lá. Deixa eu fechar a documentação aqui. Vamos lá na interface web 192.168.180/admin. E aqui nessa página inicial a gente entra com a nossa senha e a gente tem aqui o dashboard inicial. Você pode ver aqui que ele já tem 152 mil domínios na lista, que é da lista padrão do Steven Black, que a gente adicionou na instalação. Você pode ir adicionando várias listas. O que eu fiz foi pegar listas de dois sites, que é o firebog.net. Ele já tem algumas listas aqui separadas por categoria, e também do EasyList, que também provê listas para bloqueadores de anúncio. Inclusive o EasyList tem aqui também separado por idioma, né? Aí tem a lista só dos domínios em português. Então eu vou disponibilizar para vocês também aqui na descrição do vídeo uma lista com todas as listas que eu utilizo aqui em casa, né? Eu vou deixar aqui na descrição esse link, que são as listas para o Pi-hole. Eu vou copiar todas essas listas, que vai bloquear inclusive sites adultos, né? Vou dar um Ctrl C aqui para copiar. Vou vir aqui e colar, e vou adicionar todas essas listas. Com isso a gente vai bloquear muito site, a gente vai bloquear muito anúncio de site estrangeiro, de site nacional, e isso vai fazer com que o nosso bloqueador de anúncios seja bastante eficaz. Uma vez que a gente tenha adicionado essas listas, a gente precisa carregar elas no Pi-hole, senão ele vai continuar só com esses 152 mil. Como que a gente faz para atualizar, para ele carregar essas listas? A gente pode vir aqui em Tools, Update Gravity e clicar em Update. Como eu adicionei bastante lista, esse processo pode demorar um pouco. Você pode adicionar, você pode atualizar por aqui ou pela linha de comando. Na linha de comando, você vai digitar Pi-hole-G, né, que é de Gravity. Uma coisa interessante a se fazer também é você adicionar no Chrome Tab o comando, né? Vou deixar aqui 0 asterisco 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 asterisco, ou seja, ele vai rodar todo o minuto zero de todas as horas. O que? O comando Pi-hole-G. Então, toda hora ele vai atualizar essa lista. Vamos mandar atualizar aqui, só para a gente ver como que funciona. Lembrando, esse processo vai demorar aí uns 2 minutos na primeira vez que você fizer, porque são muitos domínios, e a gente já volta. Beleza? Listas carregadas, atualizado com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui no dashboard. E agora a gente tem 6 milhões de domínios bloqueados. Nossa, mas precisa de tudo isso? Não é muita coisa? Olha, vou falar para vocês que não é muita coisa. Se você... Aqui em casa a gente tem 4 celulares, 2 computadores, e de vez em quando vem alguém visitar, tal. A gente chega a bater
cerca de 30% do tráfego bloqueado. Ou seja, 30% do tráfego era anúncio, era rastreamento, era alguma coisa que iria incomodar. E não fez falta para ninguém, não deixou de funcionar nada. Então, eu aconselho vocês a adicionarem esse volume de domínios. Mas vamos dizer que bloqueou alguma coisa que não era por bloquear. Como que eu faço para liberar? A gente vem aqui em domains e você consegue adicionar um domínio genérico aqui, por exemplo, na whitelist. Ou seja, ele vai primeiro verificar a whitelist, né, se tem algum site a ser liberado, e depois ele vai para as listas de bloqueio. Então, se por acaso bloqueou alguma coisa que não era para bloquear, só colocar aqui no domínio. Você pode adicionar também como wildcard, ou seja, tudo que for alguma coisa .google.com ele vai liberar e adicionar aqui na whitelist. Ele vai traduzir aqui em regex e vai liberar. Como que eu sei o que foi bloqueado, o que não foi bloqueado? Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou configurar uma máquina virtual para utilizar esse Pi-hole como DNS, e a gente vai fazer os testes de funcionalidade do Pi-hole. Bom, estamos aqui na nossa máquina virtual. A gente vai vir aqui em conexões de rede, opções do adaptador, e a gente pode ver aqui que eu estou usando o roteador da operadora como DNS, né? Vamos abrir aqui o Chrome e entrar num site que faz teste de bloqueio de anúncio. A gente vê que ele bloqueou 3%, 4% dos anúncios. O que a gente vai fazer? Vamos configurar o nosso Pi-hole como DNS. Vamos colocar aqui 92.168.15.180. Então, ok. Só para ter certeza que a gente não vai pegar nenhum tipo de cache, vamos desativar e ativar a placa de rede. Vamos abrir o Chrome e limpar os dados de navegação. Beleza. A gente fecha e abre de novo. Teste adblock. E vamos abrir o mesmo site de novo. Veja que agora ele bloqueou 52%. Mas se a gente olhar aqui no Pi-hole, a gente vai ver um alerta. Que tipo de alerta? O Pi-hole ele limita a 1000 consultas de DNS a cada 60 segundos por dispositivo. Então o que a gente pode fazer, depois que ele aumenta, depois que ele chega nesse limite, ele para de bloquear por 60 segundos os anúncios ele para de aceitar requisições de DNS desse host, e só depois dos 60 segundos que ele volta a bloquear os anúncios. Então o que a gente pode fazer é aumentar esse limite de 1000 requisições. Como que a gente vai fazer isso? A gente volta aqui no nosso Pi-hole test e a gente vai acessar esse arquivo aqui, /etc/pi-hole /pi-hole/ftl.conf. Aqui a gente vai adicionar rate limit, que é o mesmo rate limit que está aqui, igual, vamos colocar aqui 5.000 a cada 60 segundos. Salva. Para ter certeza que a gente não vai pegar nenhum tipo de cache, alguma coisa, vamos reiniciar o Pi-hole, o Linux onde está o Pi-hole.
Vamos limpar aqui o histórico, né, para ter certeza que não vamos pegar nenhum tipo de cache. Desativar e ativar novamente a placa de rede. E vamos fazer o teste de novo. Teste AD-Block. Tá vendo? Agora ele já bloqueou 91%. Então isso mostra a eficácia de se colocar aqueles 6 milhões de domínios nas listas de bloqueio. O Pi-hole também pode ser utilizado como DNS local, né? Conforme eu disse, para a gente se comunicar com os dispositivos por nome ao invés do IP. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o CMD. Fica mais visível, né? E a gente pode pingar, por exemplo, 192.168.15.60, que é o IP do servidor do Proxmox. Ao invés do IP, a gente pode vir aqui em local DNS e criar uma entrada chamada servidor.local, né? Você vai digitar aqui servidor.local apontando para o IP 192.168.15.60. Então, você vai adicionar aqui o domínio, aqui o IP e clicar em ADD. Quando a gente volta aqui, se a gente der um ping servidor.local, o próprio servidor responde. A gente pode criar também um registro do tipo cname, que é quando você atribui um nome para um outro nome. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, proxmox.local apontando para o servidor.local. Adicionado, se a gente volta aqui na máquina virtual, deixa eu limpar aqui a tela e dar um ping proxmox.local, quem responde é o servidor.local. Então, o Pi-hole também pode ser usado como DNS local para você atribuir nome para os seus dispositivos ou serviços, né? Desde que eles sejam hospedados na porta 80, se você colocar, que nem aqui eu coloquei proxmox.local, a gente sabe que o Proxmox a gente acessa pela porta 8006. Então, se eu vier aqui e tentar acessar proxmox.local na porta 8006, você vai ver que a gente consegue acessar o Proxmox pelo DNS local. Bom, então era isso para o vídeo de hoje. Algumas funcionalidades do Pi-hole. Espero que tenha esclarecido para alguém. Qualquer dúvida, deixa algum comentário aí que a gente responde. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e um abraço. Até a próxima.